Olá, eu sou Antônio Carlos Souza, Tom, sou psiquiatra clínico e sou psicodramatista, que é uma forma de psicoterapia. Hoje pela manhã eu recebi uma mensagem de uma paciente, ela dizendo falando sobre os efeitos adversos do remédio que ela já vem usando há mais de um ano e que ela achou melhor parar o remédio e estava me comunicando e queria saber minha opinião. A minha resposta imediata, isso era às 6 horas da manhã, quando eu recebi a mensagem, foi que o limite de toda ajuda é o prejuízo que ela possa causar. Por que eu disse isso? Porque toda intervenção que nós fazemos tem preço. Não existe nenhuma ação humana, nenhuma ação feita por nós que não tenha os dois lados da moeda, que não tenha o objetivo, que é aquilo que nós buscamos, mas que tem um preço a ser pago. No caso do remédio, o preço a ser pago, tirando a questão financeira, o preço a ser pago são os efeitos colaterais, nós chamamos de efeitos adversos. Portanto, toda vez que a medicina usa remédio, para que o médico usa remédio? Ele usa para eliminar um problema, por exemplo, que é a questão dos antibióticos. Quando a pessoa tem uma infecção, vamos supor uma infecção urinária, usa um antibiótico para eliminar o causador da infecção urinária. Mas a medicina também pode usar remédio para equilibrar algo que está desequilibrado, mas que só estará equilibrado na presença do remédio, que é o caso, por exemplo, da hipertensão. E que é o caso de quase todos os remédios psiquiátricos, que servem para equilibrar um estado. Na ausência dele, o estado se desequilibra, pode se desequilibrar novamente, tal como antihipertensivo. E a terceira condição que eu diria que nós usamos em medicina é para aliviar, não é nem para equilibrar, mas para diminuir o custo daquele sofrimento da pessoa. Que é o que Hipócrates dizia num dos seus aforismos, que sedare dolorem opus divinum est, ou seja, aliviar a dor é uma tarefa divina. Então, os remédios eles servem para curar, ou seja, eliminar causa, equilibrar algo desequilibrado ou aliviar um sintoma. Então, quando se usa um remédio para febre, um antipirético, você não está eliminando a causa, você não está equilibrando, você está aliviando, está diminuindo a temperatura. O analgésico faz a mesma coisa. Quando nós usamos um antibiótico, nós usamos para, entre aspas, resolver o problema, para eliminar o causador da infecção. E quando em psiquiatria e em boa parte da medicina nós usamos remédio, falta uma quarta condição, que é suplementar algo que está em falta. Então, por exemplo, os endocrinologistas, quando uma pessoa faz uma retirada de tireoide e passa a usar a medicação, está suplementando algo que ela deixou de ter. Quando a pessoa tem hipotireoidismo, a mesma coisa, está suplementando. Então, essas quatro condições, não me recordo agora se há alguma outra condição refletindo melhor, mas de eliminação do problema, equilíbrio do sistema, alívio e suplementação. Em psiquiatria, nós usamos a medicação para equilibrar as coisas, tal como o meu óculos faz. Meu óculos não está eliminando minha miopia, meu óculos não está aliviando a minha miopia, não está suplementando minha miopia. Meu óculos está equilibrando o meu déficit está corrigindo algo. Em psiquiatria e remédios são a mesma coisa. Todos, ou pelo menos que eu me recordo agora, quase todos os remédios que nós usamos em psiquiatria, a função dele é um sistema está desequilibrado, nós usamos algo para equilibrar. Por isso que, a priori, a pressuposição do médico é que se eu suspendo o remédio que está equilibrando, poderá haver um desequilíbrio. Mas o que faz com que qualquer remédio dessas quatro condições o paciente aceite usar, compreenda o uso? É a tolerabilidade, ou seja,
o preço que se paga para o objetivo. Em oncologia, o preço que se paga muitas vezes é muito alto, mas o objetivo também é muito alto. Então, o custo se paga. Quando nós tratamos em psiquiatria, nós precisamos sempre levar em conta, é importante levar em conta o custo para o paciente, o custo de efeito colateral. Por exemplo, medicação que abra demasiadamente o apetite, ainda que eficaz, vai trazer um preço que pode ser muito alto para o paciente, tanto em termos de saúde física como em termos de autoestima ou em termos de autoimagem. Então, essa questão de que a medicação ela tem preços a serem pagos e que é função do médico e do paciente negociarem isso, ou seja, encontrar um ponto em comum em que o remédio traga o benefício por um custo que possa ser pago. Isso em relação a essa paciente, tanto que eu disse a ela que mantivesse a suspensão e avaliássemos, que essa é a segunda coisa importante. Quando porventura o paciente deseja parar por qualquer razão, porque encheu o saco do remédio, porque acredita que o remédio não está mais funcionando. Aliás, fazendo um parêntese aqui, como eu me referi que os remédios que nós usamos em psiquiatria, à semelhança dos remédios que são usados para hipertensão, eles servem para equilibrar. Então, muitas vezes, a lógica é que, mas se eu estou bem, por que eu estou usando o remédio? Então, um hipertenso, se ele medir, aferir a pressão dele provavelmente estará normal. O argumento, mas se a minha pressão está normal, para que eu uso o remédio? Que é um argumento muito comum em psiquiatria. Se eu estou me sentindo bem, por que eu continuo a usar? Porque a pressuposição é que você está se sentindo bem, ou seja, está equilibrado, porque a medicação está sendo útil. Um hipertenso que diga, eu estou bem, para que eu estou usando o remédio? Há que considerar que ele está bem, muito provavelmente porque o remédio está presente. Portanto, na ausência dele, provavelmente haverá um desequilíbrio, já que a intenção dessas medicações, o objetivo, não é resolver, é equilibrar. Em psiquiatria, muitas e muitas vezes, quem estiver me escutando da área psi, vai ver que o paciente suspende a medicação por essa razão. Mas se eu estava me sentindo bem, por que eu parei? Por que eu tenho que continuar usando? Porque a lógica é inversa. A estabilização ocorre por conta do estabilizador. Mas muitas vezes o paciente, mesmo assim, ele testa, pode não nos comunicar, como me aconteceu com essa paciente, ela me comunicou, ela compartilhou comigo a decisão dela. Muitas vezes o paciente chega no psiquiatra e diz, mas eu uso quando eu estou bem, eu paro. E não comunica. Porque a experimentação, claro que se depender do psiquiatra, o psiquiatra, em geral, ele tem um tempo para mexer na medicação. Tudo isso mediado por uma experiência dele. Mas muitas vezes o paciente toma a decisão por conta própria. E não comunica. Não é tomar a decisão que é o maior problema ao meu modo de ver. É tomar a decisão e não comunicar. Porque quando ele comunica, a gente pode manter o contato, e como eu solicitei dessa paciente. Eu disse, se mantém em contato. Logo depois de ano novo, me dê notícia e fique me dando notícia com frequência. Porque é importante monitorizar. Por quê? Porque se nós estamos em um estado de desequilíbrio, eu introduzo uma medicação que equilibra. Se é suspenso esse remédio, a probabilidade do ponto de vista médico é que o desequilíbrio volte a ocorrer. Mas é probabilidade, pode não ocorrer. Então, é importante que nós observemos para saber se a suspensão deve ser mantida ou se é uma experimentação, como eu costumo dizer. Se você resolver parar, faça isso como experimento. Ou seja, compartilhe comigo, experimenta, porque se começar a haver algum problema, é preciso também apostar na reintrodução. Por isso que essa questão conceitual, ao meu modo de ver, no meu consultório, eu acho tão importante. Às vezes mais importante e prioritária em relação até à própria prescrição da medicação. O remédio psiquiátrico, ele é um equilibrador, ele é um resolvedor de problema. Ou, como eu costumo dizer,
ele ajuda a pessoa a ir do menos, considerando uma coordenada cartesiana, ir do menos, que são os estados sintomáticos, até o zero, que é estar idealmente sem sintoma. Remédio psiquiátrico não acrescenta soluções na vida da pessoa. Remédio psiquiátrico não potencializa. Isso é, até no outro vídeo, quando me referi ao uso de medicações de TDAH como potencializadores, que não são potencializadores. O remédio não leva a pessoa do zero para o mais. O remédio leva a pessoa do menos para o zero. Se tudo funcionar bem, o antihipertensivo, por exemplo, ele leva a pessoa do estado menos, que é o estado sintomático do desequilíbrio da pressão sanguínea, até seu zero, que é o estado de normotensão. Ele está normotenso, a tensão dele está equilibrada. Mas não leva a pessoa a um estado ideal de tensão, não existe isso. Quando eu uso o meu óculos aqui, ao retirá-lo, o fator desequilibrado continua, que é meu globo ocular, que é um pouco mais extenso, então a imagem cai um pouco antes da retina, então eu sou míope. Ao colocar o óculos, essa correção da lente faz com que a imagem se projete no lugar certo, que é a retina. Então, quando eu coloco o óculos, eu passo a enxergar normal, porque eu estava enxergando anormal. Mas o fato de eu colocar o óculos não me faz enxergar melhor do que outra pessoa que não necessita de óculos. Esse argumento em relação ao óculos é muito lógico. Para as pessoas é fácil compreender que uma pessoa que não seja míope, ao colocar um óculos no míope, ele não vai enxergar melhor. Ou de um hipermétrope. Ele não vai enxergar melhor, ele vai enxergar pior. Porque a função do óculos, como a função do remédio psiquiátrico, como a função do antihipertensivo, é levar a pessoa do menos para o zero. Do zero para o mais, aí é a tarefa da pessoa. Em termos de ação, é campo da psicoterapia. Em termos pessoais, é campo da pessoa. A função do remédio é levar do menos para o zero, ou seja, reequilibrar a pessoa para o zero dela. O zero dela, né? Como eu brincando ontem com a paciente, psiquiatria não tem a BNT2, não tem normas técnicas que definam para a gente qual é o tipo de letra que vamos usar, que distância da margem vai ter, qual é a especificação de um parafuso. Não tem isso. Então, quando nós consideramos qualquer coisa, pelo menos eu penso sempre no normal da pessoa. Não existe um normal ideal, não existe um padrão ideal. Não? Existe o normal da pessoa. E quando nós usamos o remédio, a expectativa é que volte para o normal da pessoa. E que esse normal seja harmônico e seja produtivo para ela. Porque muitas vezes o estado normal, ou seja, o estado habitual, normal aí no sentido de habitual, pode não ser um estado completamente harmônico do ponto de vista existencial. Pode ser assintomático e mesmo assim não ser produtivo. Ou como eu costumo dizer, felicidade e infelicidade não são conceitos psiquiátricos. Ou seja, estar feliz ou infeliz são coisas da existência humana, são dos seres humanos. O sintoma pode ser desconfortável, doloroso, pode ser atrapalhador, pode ser interferidor, pode ser impeditivo, pode ser várias coisas. Mas a remoção do sintoma não leva a um estado de felicidade. A remoção do sintoma leva a pessoa para o zero. Buscar a realização própria é uma tarefa individual. Eu espero que esse último vídeo do ano tenha sido útil para vocês. E nós voltaremos a nos encontrar. Ainda vou mandar uma mensagem antes do fim do ano, mas como vídeo, esse vai ser o último vídeo do ano. Então, lembrar mais uma vez isso. O remédio médico, ele serve para eliminar problema, equilibrar um desequilíbrio, suplementar uma falta ou aliviar um sintoma. Os remédios psiquiátricos servem para equilibrar. Espero que haja sendo útil. E um desejo final, um desejo desse último dia. Eu espero que vocês cometam erros novos, porque não cometer erro significa estar imóvel na vida, e cometer erros antigos é não raciocinar direito sobre a própria experiência. Espero que haja sido útil, mais uma vez. Um beijo.